Sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. É excelente ter a companhia de quem nos ouve para mergulharmos em um mar de informações hoje. A ideia é cruzar diferentes perspectivas e emergir com aquelas ideias mais cristalinas, sabe? Com certeza. É sempre muito bom estar aqui para desbravar esses temas. E hoje a nossa missão é abrir a caixa preta do universo do profissional de gerenciamento de programas. A gente vai analisar detalhadamente o que envolve a certificação PGMP. Aquela baseada nos padrões do PMI, certo? O Project Management Institute. Exatamente. A ideia aqui é entender na prática o que significa tirar o foco de um gerenciamento puramente tático, aquele, sabe, de apagar incêndios diários. O famoso enxugar gelo. Isso, e elevar isso para um patamar inteiramente estratégico. Queremos explorar o valor real dessa jornada e, principalmente, a profunda mudança de mentalidade que ela exige. E para quem está nos acompanhando agora, profissionais que buscam um aprendizado denso, rápido, é vital alinhar as expectativas logo de cara, né? Sem dúvida. O nosso foco hoje não vai ser debater truques ou macetes sobre como passar em uma prova de certificação. O que vamos analisar é como essa jornada específica transforma a maneira de um líder lidar com a complexidade. E com incerteza também que, convenhamos, define o mundo dos negócios hoje. Exato. O objetivo é decifrar o código de como as grandes iniciativas realmente sobrevivem, se adaptam e prosperam, muito além da teoria dos livros. Ok, vamos desvendar isso. Lendo a pilha de anotações e documentos que embasaram a nossa análise de hoje, o que mais me chamou a atenção foi uma quebra de paradigma gigantesca. Ah, logo no início, né? Sim, fica muito claro que a maior mudança no papel de quem atua nessa área é deixar de ser um coordenador de projeto super qualificado, focado apenas em entregar pacotes de trabalho, para se tornar o que as fontes chamam de estrategista de benefícios. Esse termo é muito forte. Estrategista de benefícios. E não parece ser só uma mudança de título no cartão de visitas, tipo, para ficar bonito no currículo, é uma alteração completa nas regras do jogo. É uma mudança estrutural na forma de pensar. O que é fascinante aqui é que o sucesso para um gerente de programas não se resume a cruzar a linha de chegada de um projeto. Dentro do prazo e do orçamento, como a gente costuma ouvir. Isso, porque, se pensarmos bem, entregar algo no prazo é o mínimo esperado, né? A responsabilidade real desse profissional recai sobre o que chamamos de ciclo de vida dos benefícios. E como guardião desse ciclo. Exatamente. Como estrategista, essa pessoa se torna guardiã do valor de negócio. Não é só entrega pela entrega. Mas como isso se traduz no dia a dia? Porque, olha, guardião do valor de negócio soa muito bonito em uma reunião de diretoria. Mas, na prática, o que difere o foco no projeto do foco no programa? É uma ótima pergunta. Vamos imaginar um cenário clássico corporativo, tipo o lançamento de um novo software. Perfeito, todo mundo já passou por isso. Pois é, o gerente de projeto comemora, e com toda razão, quando esse software entra no ar na data estipulada, sem estourar o orçamento e sem bugs críticos. O trabalho dele ali, fundamentalmente, está concluído. Missão dada, missão cumprida. Exato. Mas o gerente de programas, o nosso estrategista de benefícios, só vai estourar o champanhe quando aquele software, ao longo dos próximos 2 anos, de fato aumentar a receita da empresa em 15%. Ou reduzir o tempo de atendimento ao cliente, por exemplo. Perfeito. Se essa era a intenção original, o benefício precisa se provar no tempo. É preciso garantir que os benefícios pretendidos estejam perfeitamente alinhados com a estratégia e que esse valor seja sustentado pela empresa a longo prazo. Faz todo sentido. E o material destaca que, para dar conta de todo esse ciclo de vida estendido, quem lidera o programa precisa desenvolver a habilidade de trocar de chapéus quase que de hora em hora. É uma verdadeira ginástica mental. É, porque em um momento da manhã é necessário pensar como um estrategista puro, visualizando os objetivos de longo prazo, conversando com a diretoria. Aí da hora do almoço. E o chapéu muda. Muda para o de um tático lidando com um gargalo nas operações do dia a dia, ou um fornecedor que falhou em uma entrega crítica. E não para por aí. Não mesmo. No final do expediente, é preciso colocar o chapéu de mediador para resolver os inevitáveis conflitos entre 2 gerentes de projeto que estão disputando exatamente o mesmo recurso. E não podemos esquecer que, no meio de todas essas trocas de chapéus,
As fontes enfatizam fortemente a importância de abraçar a diversidade de pontos de vista. O que é fundamental hoje em dia. Sim, mas não como uma métrica de vaidade corporativa. É uma ferramenta tática de sobrevivência. Quando um líder integra diferentes perspectivas dentro de uma equipe complexa, a resolução de problemas se torna infinitamente mais criativa. Se todo mundo na sala pensa igual, os pontos cegos do programa vão ser gigantescos, né? Exatamente. As soluções que emergem de um caldeirão de opiniões diversas são sempre mais robustas. E isso se conecta diretamente com a lente da responsabilidade profissional. Que lemos. E essa parte da responsabilidade profissional me pareceu muito com a ideia de ser a bússola ética do programa, certo? E é um ótimo termo, bússola ética. Porque o estrategista precisa enxergar o valor não apenas no lucro imediato, mas na integridade de como esse lucro é alcançado. Exato. Ser profissionalmente responsável significa saber exatamente o que é adequado e o que não é em situações de alta pressão. Envolve manter a transparência e a prestação de contas constante. Até para evitar violações sérias. Com certeza. Um líder de programas precisa ter clareza absoluta sobre o que pode constituir uma violação de regras de compliance ou leis trabalhistas, leis ambientais. E não se trata de dar sermões éticos na equipe, né? Não, de forma alguma. Trata-se de entender que um benefício alcançado através de atalhos indevidos é um risco insustentável a longo prazo. É garantir que todas as decisões preservem a reputação da organização. Isso me leva a uma das partes mais interessantes do material. Há uma anotação sobre um relato específico que humaniza muito essa jornada técnica. Ah, o relato do veterano? Esse mesmo é a história de um gestor veterano que relatou uma hesitação pessoal enorme. Ele conta que demorou anos, literalmente anos, encarando os requisitos da certificação PGMP até decidir tentar. O que é muito compreensível. O raciocínio dele era muito comum. Ele pensava, tipo, eu já gerencio programas há uma década, já entreguei milhões em resultados, por que eu precisaria passar por um processo exaustivo só para ter um pedaço de papel? Essa é, provavelmente, a dúvida mais comum entre profissionais sêniores. E é uma objeção muito justa. Se a experiência prática já existe ali, latente, qual é o valor real de se submeter a um escrutínio acadêmico e prático tão denso? Pois é. Mas o relato conclui que, ao final de todo o processo, a constatação do autor foi de que a jornada representou um verdadeiro divisor de águas na carreira dele. Muito além do que se pode simplesmente colocar no currículo. Sim. E a grande questão que fica pra gente é: por que esse processo muda tanto a perspectiva de alguém que, teoricamente, já era super experiente? A resposta não está no crachá brilhante ou na assinatura chique do e-mail. A grande virada está no ecossistema e na padronização que a jornada exige. Trata-se de construir uma comunhão de linguagem. Como assim? Imagine tentar construir uma ponte gigantesca onde a equipe de engenharia estrutural fala um idioma, os arquitetos falam outro totalmente diferente, e os fornecedores de materiais operam com um sistema de medidas que ninguém mais conhece. Nossa, o caos é garantido. Absoluto. Quando profissionais alcançam esse nível de certificação, eles passam a falar uma linguagem metodológica comum. Isso reduz drasticamente a fricção operacional, especialmente naquelas equipes de equipes. Então, no fundo, a certificação funciona como um grande tradutor universal para o caos corporativo. Exatamente isso. Porque quando se tem dezenas de stakeholders e disciplinas completamente diferentes envolvidas em um programa de, digamos, 5 anos, ter essa linguagem comum eleva a maturidade das práticas de forma geral. Cria uma credibilidade imediata. E constrói confiança, que é a moeda mais cara hoje. Se conectarmos isso ao cenário maior, não há como ignorar que o mundo dos negócios está cada vez mais complexo. É um nevoeiro constante. Perfeito. E o grande resultado prático desse nível de profissionalismo atestado é a capacidade comprovada de navegar nesse nevoeiro. O treinamento e o rigor exigidos preparam esses líderes para não entrar em pânico quando o escopo muda drasticamente. Ou quando o mercado gira 180 graus de um dia para o outro, que acontece toda semana hoje em dia. Com certeza. A resiliência já vem embutida no processo. Mas, e acho fundamental deixarmos isso bem claro, chegar lá não é para qualquer um.
O caminho traçado pelos padrões é absurdamente rigoroso. Sim, não é um passeio no parque. O material detalha que os pré-requisitos já barram quem está apenas tentando dar um salto rápido na carreira. Não é uma certificação para iniciantes ou para gerentes de projetos que querem apenas um título novo na rede social. De jeito nenhum. Para sequer se inscrever, o profissional precisa comprovar milhares de horas liderando programas reais. Milhares, é muita coisa. É preciso demonstrar proficiência real em lidar com a interconexão de projetos complexos. A teoria sozinha não te aprova. E não para por aí, né? Existe um detalhe no processo de avaliação que diferencia o PGMP de quase todas as outras certificações de mercado. O painel de revisão. Isso. Antes de qualquer exame de múltipla escolha ou decoreba, o candidato passa por um painel de avaliação. É um painel formado por revisores humanos, gerentes de programas já certificados, que vão auditar a experiência relatada. Quase como uma defesa de tese de mestrado ou doutorado. É bem isso. Eles não querem saber se a pessoa memorizou o guia de processos página por página. Eles querem ver se a pessoa realmente pensa em um nível estratégico. E pensar de forma estratégica envolve escolhas difíceis. Lendo sobre isso, me perguntei, será que eles procuram por momentos em que o candidato teve que, por exemplo, cancelar um projeto que estava indo muito bem financeiramente, simplesmente porque ele parou de fazer sentido para os benefícios do programa maior? É exatamente esse tipo de discernimento que o painel procura. Matar um projeto de estimação porque ele não atende mais à estratégia global é a essência mais pura do gerenciamento de programas. E essa exclusividade é o que mantém o valor da certificação tão alto no mercado. Claro que há quem critique essa formalidade toda. Sempre tem. Há quem diga que, no mundo ágil de hoje, focar tanto em frameworks rígidos e painéis de avaliação do PMI pode ser excessivamente burocrático, meio engessado. Sim, e dependendo da indústria, abordagens mais fluidas são preferidas no nível do time mesmo. Mas aí que tá. Quando falamos da coordenação executiva de dezenas de times ágeis, integrando hardware, software e logística global simultaneamente, essa maturidade estrutural oferecida pelos padrões do programa ainda é imbatível. Você precisa de um norte. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque depois de superar toda essa via-cruzes, Que não é fácil. comprovar horas intermináveis, passar pelo crivo do painel, estudar os frameworks e ser aprovado no exame complexo, depois de tudo isso, os textos trazem a quebra de expectativa mais vital de toda essa imersão. O famoso mito da linha de chegada. Exato. Existe uma crença de que a aprovação é a linha de chegada, que você pendura o quadro e pronto. Mas as fontes dizem claramente que a certificação não é o fim da história. Pelo contrário, ela é o ingresso para um novo nível de cobrança. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a forma como a evolução profissional é encarada hoje. A tal da economia dos projetos. Isso. Nós operamos nessa economia dos projetos. É uma mudança global onde o trabalho e o valor das empresas são cada vez mais entregues através de iniciativas e transformações temporárias, e não apenas pela manutenção de operações fixas. A operação contínua já não garante o crescimento. Exato. E nesse cenário hiperdinâmico, pensar que um certificado na parede é o estado final é extremamente perigoso. A exigência do mundo atual é de uma fome constante por adaptação. O verdadeiro valor para quem atua nessa área é se entusiasmar muito mais com o processo contínuo de aprendizado do que com o destino final em si. É a diferença brutal entre a teoria e a prática. E as anotações trazem uma verdade muito dura, quase um tapa na cara da complacência. Elas determinam que a prova de fogo real não é o diploma, é a equipe. A equipe é o termômetro. Se um profissional volta para o escritório tentando um PMP novinho, mas não altera em absolutamente nada a sua abordagem diária, se a equipe que trabalha no programa não sente nenhum impacto positivo... Se a vida deles continua um caos. Exatamente. Se o líder não está ativamente removendo os obstáculos do caminho do time, então todo aquele esforço não valeu de nada. O papel aceita qualquer coisa, mas a operação não. A operação não perdoa. O impacto do novo conhecimento precisa ser tangível para quem está lá, na linha de frente, executando o trabalho pesado. A longo prazo,
O objetivo final de elevar o nível técnico de um gestor para o patamar de programa é a construção de uma cultura. Uma cultura de resultados e não de burocracia. Perfeito. Quanto mais líderes aplicarem esse foco sistêmico em seus ambientes de trabalho, maior será a difusão de uma cultura de excelência genuína. O sucesso deixa de ser um evento isolado, sabe aquela sorte esporádica de um projeto que deu certo por milagre? O famoso voo de galinha. Isso. E passa a ser a consequência natural da forma como a organização gerencia suas iniciativas de mudança. Torna-se repetível. Então, o que tudo isso significa para a vida real? Como é que quem está nos ouvindo hoje, depois de absorver essa avalanche de conceitos estratégicos, pode começar a adotar essa nova mentalidade amanhã cedo? Tem que ter um lado prático, né? Claro! O material nos fornece várias dicas práticas para acionar o que poderíamos chamar de modo maestro. Gostei desse termo. A primeira grande dica tática é a necessidade inegociável de trabalhar com roadmaps claros e uma visão conectada. É preciso ter um mapa que traduza a visão de longo prazo da diretoria em passos digestíveis para a equipe de execução. Garantindo que cada pequeno esforço operacional alimente o objetivo gigante. Não pode ter esforço desperdiçado. Mas, para que esse mapa não seja apenas uma obra de ficção corporativa de gaveta, as fontes destacam o papel vital de uma figura específica, o patrocinador do programa, o famoso sponsor. E aqui, olha, precisamos desmistificar o papel do sponsor. Ele não é apenas a figura de autoridade que assina os cheques e aprova orçamentos no início do ano e depois some. Que é o que mais acontece, infelizmente. Demais. Mas o material deixa claríssimo que o sponsor é uma ponte crítica. Ele preenche a lacuna que costuma existir entre as equipes de execução e os delírios estratégicos da alta gestão. O gerente de programas precisa construir uma parceria, uma aliança profunda com esse patrocinador. Até porque, se o patrocinador estiver desengajado, o programa vira um órfão corporativo, não é? Morre na praia. Perde acesso aos recursos, fica isolado politicamente dentro da empresa. O trabalho do gerente, então, passa a ser o de traduzir constantemente o progresso operacional em valor de negócio. Tudo para manter o patrocinador interessado, engajado e lutando pelo programa. Sem dúvida. Sem essa conexão contínua e retroalimentada, o programa se descola da realidade do mercado. E, voltando a olhar para dentro, para a equipe de execução em si, há outro ponto que exige uma virada de chave gigantesca. A postura da liderança. Isso. Gerenciar um programa complexo não é sentar em uma mesa confortável e ditar regras, ou apenas distribuir cronogramas no Excel. O texto usa um termo muito específico: postura de coaching. Postura de coaching. O foco passa a ser cultivar dinâmicas de equipe extremamente saudáveis, apoiar os membros em suas dificuldades reais e criar um ambiente resiliente. É a liderança pelo contexto e não pelo microgerenciamento. O líder assume a responsabilidade tanto pelos resultados bilionários do programa, quanto pela segurança psicológica e pelo desenvolvimento da equipe, que vai suar a camisa para construir esses resultados. E é impossível não visualizar isso através da analogia que a gente usou mais cedo, a do modo maestro. O gerente de programas atua essencialmente como um maestro, o integrador de talentos. É a imagem mais fiel do que os padrões descrevem como liderança holística. Se você pensar bem, o maestro não toca nenhum dos instrumentos durante o concerto. Verdade, ele não faz nenhum som. Ele não precisa ser o melhor violinista ou o melhor percussionista da sala, mas ele precisa entender profundamente como o tempo de um afeta a entrada do outro. Ele olha para a partitura completa, entende como seções inteiras que parecem totalmente desconectadas precisam se interligar no milissegundo exato, e assim ele mantém a harmonia geral. Porque o foco não é a nota individual, é o impacto emocional da sinfonia no público. Que, no nosso caso corporativo, são os benefícios entregues e sustentados para a organização, para os clientes e até para a sociedade. Bom, para quem acompanha a nossa análise, o recado fundamental dessa imersão nas diretrizes do PMP é cristalino e independe da área de atuação. Seja gerenciando um portfólio regional de TI mais enxuto ou liderando uma iniciativa de infraestrutura global com milhares de partes interessadas. O que transforma a trajetória profissional é a elevação do olhar. É sair do operacional e ir para o estratégico. É abandonar a obsessão exclusiva pelas tarefas isoladas e abraçar a missão de sustentar benefícios contínuos. A certificação rigorosa e a chancela do PMI são validações impressionantes do conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma.
mas é a jornada de constante adaptação, a visão sistêmica e o compromisso ético e prático com as pessoas da equipe que realmente justificam o peso de qualquer título. E pensando justamente nessa sustentação de valor a longo prazo, que permeou toda a nossa conversa hoje, eu deixo um pensamento final para refletirmos juntos depois daqui. Vamos lá. Se o verdadeiro e mais profundo sucesso de um programa é medido por sua capacidade de enraizar novos benefícios e comportamentos ao longo de todo o ciclo de vida da empresa, será que um programa de excelência absoluta realmente chega a acabar em um dia marcado no calendário? Ou ele simplesmente se dissolve, se integra de forma tão perfeita que passa a ser um novo DNA da organização? Nossa, essa é uma excelente provocação para levarmos na bagagem hoje. Quando o trabalho é feito de forma magistral, o fim de um programa é, na verdade, o nascimento de uma nova e mais forte cultura corporativa. Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais esse mergulho profundo. Continuem questionando o status quo, continuem liderando com propósito e visão e até a próxima exploração.